primeiramente, a gente tem que contextualizar, né, quando a gente fala sobre guerra de preços. O que é exatamente uma guerra de preços? Não, o que é? Às vezes eu costumo dizer sempre nas minhas lives que o óbvio precisa ser repetido. Porque às vezes a gente esquece o que é guerra de preço. Beleza, eu vejo guerra de preço primeiro como um duelo de tarifas, quando a gente tem vários concorrentes, né, vários meios de hospedagem similares, e eles começam a duelar por tarifas, porque muitas vezes não tem ocupação boa, ou muitas vezes a demanda está muito baixa, enfim, começam a duelar por tarifa, então existe uma competição para ver quem cobra menos. E existe também, digamos, uma guerra de preços assim, quando existe também, digamos, um canibalismo, né? Ou seja, muitas vezes quando um hotel maior, né, começa a trabalhar preços muito inferiores, por exemplo, sei lá, um hotel 4 estrelas começa a trabalhar preço de hotéis 2 estrelas, porque aí tem muito quarto, precisa fazer muita ocupação, então ele baixa ali, então ele começa meio que a canibalizar os menores, né? Começa a pegar a demanda dos menores. Então existe o duelo entre o mesmo concorrente para ver quem cobra menos, e existe o canibalismo. Esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que estar claro para as pessoas entenderem o que é guerra de preço. O segundo ponto é em relação ao seguinte: qual que é a diferença entre guerra de preço ou preço como diferencial? Isso tem diferença. Não significa dizer, porque eu vendo, às vezes, a minha tarifa mais barata, que eu estou entrando numa guerra de preço. Não, não, não. Essa pode ser a minha estratégia. E, por sinal, eu vou exemplificar. No decorrer aqui, né, da nossa conversa aqui, da nossa live, eu vou compartilhar um pouquinho, eu vou trazer um estudo de caso para exemplificar o que a gente está falando, porque eu costumo compartilhar o que realmente eu aplico, o que eu vivencio na prática. Então, essa é uma grande diferença. Por quê? Guerra de preço é uma loucura, é um achismo, é um seguir concorrente. E eu acho essa estratégia de seguir concorrentes uma das piores possíveis, porque muita gente não tem noção, muitas vezes, da gestão financeira, que é um ponto que eu vou tocar um pouco mais adiante, mas aí começa a acompanhar aquele concorrente, aquela pousada, aquele hotel que ele acha que compete diretamente com ele. Aí ele começa a querer acompanhar preço, só que todo meio de hospedagem, eles têm custos diferentes. E isso impacta muito no meu, eu sempre chamo, né, cost par, mais conhecido como custo do quarto vazio. Toda vez que seu quarto dorme fechado, ele tem um custo. Então, quando você não conhece esse custo, né, a gente também vai falar um pouquinho mais adiante, vocês estão sentindo que a live hoje, eu falei para Diego, cara, eu tô afim de falar hoje, né? Eu vou ter espaço para falar, ele, cara, fica à vontade, eu tô afim de falar. Posso te parar, pessoal, já é o primeiro tema aí interessante. Gosto de pá. Então, muitas vezes acontece de ir na guerra de preço, a gente seguir concorrente, por exemplo, às vezes aquele concorrente tem uma despesa maior do que a minha. Às vezes aquele concorrente tem um painel solar, ou seja, a energia dele está mais barata e você não tem, e você está acompanhando o preço dele como? Se vocês têm custos diferentes. Então, a gente tem que entender a estratégia. Então, o que eu ensino para as pessoas nunca é quais botões apertar. E simplesmente, tipo assim, o que é que eu faço agora quando está nessa situação? E aí o botão para apertar, ele vem na intuição. Você vai saber qual botão apertar, mas o mais importante é você entender a estratégia. Então, qual é a diferença entre guerra de preço e preço como diferencial? Guerra de preço, loucura, achismo, seguir concorrente. Isso é guerra de preço. Agora, preço como diferencial é algo estratégico. Por que algo estratégico? Porque eu conheço o meu cost par, que é exatamente o indicador que eu tenho que ter um acompanhamento como outro chamado heavy par. Você já deve ter escutado falar. Se não escutou falar, é importante saber. Vamos ver se daqui a pouco eu desenrolo, se eu vou explicar sobre ele, que eu tenho um roteirozinho aqui que a gente está seguindo, que eu fiz para ter uma construção lógica, para ficar claro para todo mundo, né? Para que o conteúdo seja aplicável, que é o mais importante ao final da live. Então, beleza. Eu tenho um conteúdo estratégico, meu preço é o diferencial. Então, eu conheço o meu custo do quarto vazio. Por quê? Porque quando eu conheço o meu custo do quarto vazio, já é o sinônimo de que eu tenho as minhas contas ajustadas. Então, se eu tenho, tipo assim, a bola no pé, né, digamos, como um artilheiro, né, de um time de futebol, quando eu tenho a bola no pé, eu tenho uma habilidade e eu sei as minhas contas, eu sei até que preço eu posso ir de acordo com a minha ocupação para fazer o meu hotel vender e eu ganhar na receita por quarto disponível, e não na diária média, que é algo que não paga a conta. Então, esse é só o começo, tá? Então, vocês entenderam o que é guerra de preço, e a diferença entre guerra de preço e preço como diferencial são essas.